nós estamos fazendo a leitura agora do apêndice 2 desse livro Jesus Não é Deus, da autoria do do Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado. Não é o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, é o espírito encarnado, né? Ele publicou uma série de 20 artigos no Jornal do Brasil, um jornal antigo do Rio de Janeiro, e ele publicou no ano de 1895. Esse material, claro, estava arquivado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e, por obra do trabalho maravilhoso de coordenação e de elaboração das notas do Jorge Damas Martins, que é um grande pesquisador espírita, ele então elaborou esse livrinho, reunindo esses 20 artigos e mais 3 apêndices, que eu já citei no vídeo anterior, só que eu só vou ler os 2 apêndices, porque o terceiro apêndice é a resposta a um leitor, um discípulo dele, que escreveu, e é umas orientações que ele dá que não vêm ao caso para o nosso interesse aqui. Inclusive, é bem menorzinho. Então, nós vamos ficar com esse segundo apêndice, encerrando a nossa leitura desse maravilhoso livro do Dr. Bezerra. Vamos lá. São Paulo fala de corpos celestes e corpos terrestres que revestem os espíritos. Não se pode atribuir-lhe o pensamento de qualificar como corpo celeste o perispírito, certamente distinto do corpo carnal ou terrestre, pois que perispírito tem o espírito encarnado como o tem o desencarnado. Corpo celeste, em oposição ao corpo terrestre ou carnal, não pode ser senão de natureza que o torna impossível de coexistir com este, fato que não se dá com o perispírito, indispensável até às relações entre a alma e o corpo humano. Além disso, o perispírito acompanha a evolução espiritual, sendo material, pesado e grosseiro, enquanto o espírito não o é, e desmaterializando-se para e passo com este, até tornar-se quase espírito, até sumir-se, quando o espírito chega ao estado de completa desmaterialização, que se chama de puro espírito. Ora, falando São Paulo do corpo que envolve os espíritos mais elevados, chamados puros espíritos, é óbvio que não se referiu ao perispírito, vestimenta que só usa enquanto não chega àquele grau de elevação no qual a despe de todo, reduzindo a essência espiritual às 3 entidades que a constituíram na Terra: corpo, perispírito e espírito. Se não é, pois, ao perispírito que se refere o apóstolo da caridade, quando fala dos corpos celestes que revestem os espíritos puros, a que se referirá ele? A Gênese, iluminada pela nova revelação, esparge a mais clara luz sobre este ponto da ciência, até agora envolvida em brumas. Deus criou um único elemento, matéria cósmica, fluido universal, a qual, evoluindo segundo as leis sábias, eternas e imutáveis que foram postas desde o princípio à criação, dá de si tudo que constitui o universo, em todas as suas infinitas espécies e variedades. É porque só apreciam esta evolução da natureza sem possuírem os instrumentos de penetrarem a causa primária criadora dessa natureza e das leis que a regem, que certos sábios acreditam que a natureza é a mãe universal, como de fato é, que é incriada,
falso juízo que só tem por si as aparências. Afirmam o que veem e têm razão, negam, porém, o que não veem e não têm razão, porque todos os dias descobrimos leis que não conhecíamos e, portanto, que não deviam existir, pois que antes não as víamos ou percebíamos. O princípio de proceder tudo da natureza ou da matéria cósmica universal é verdadeiro. E nisto vamos com os materialistas. Aquele, porém, de ser a natureza ou matéria cósmica universal existente, independente de um Criador, é um erro, cujo fundamento é palpavelmente insubsistente e até ridículo, e que só é verdade, só existe o que vemos, apreciamos e compreendemos. Que não é verdade, claro, né? Não foi, porém, para discutir esta questão que tomamos a pena, e pois entremos no nosso assunto. O fluido universal, origem essencial de todos os seres do universo, elemento integrante de toda a organização, substância componente de tudo que existe, por sua condensação ou rarefação, que se der sob a ação das leis a que obedece, forma os seres do mundo material e os do mundo espiritual. Compreende-se, pois, que por aquele mecanismo de condensação ele pode dar origem a seres como o espírito e os seres menos essencializados que o espírito, porém infinitamente mais que os corpos materiais. Aqui ele faz uma referência, número 4, vamos lá ver de que se trata esse 4 aqui, da onde ele tirou essa informação. Também é numa outra obra, citada e comentada por Luciano dos Anjos, né? Estudos Filosóficos. Entre a rocha e a alma, ou espírito, os dois extremos da escala, há uma variedade infinita das composições fluídicas. Os espíritos grosseiros e atrasados tiram do fluido universal seu revestimento, grosseiro como eles, e a que chamamos corpo carnal. Muito naturalmente, os espíritos mais desmaterializados por seu progresso tirarão um revestimento mais leve, mais desmaterializado como eles. E os puros espíritos tirarão um tão puro, tão vaporoso, tão essencializado quanto eles. Isso é lógico, é racional e a experiência o comprova. A tradição corrente em todos os povos, desde a mais remota antiguidade, consigna o fato de aparecimento dos mortos ao vivos, fato que nunca poderia dar-se o espírito, se o espírito não vestiu um corpo visível. A história sagrada refere inúmeros casos de cujos puros espíritos baixarem à terra para transmitirem a certos homens justos o pensamento do Senhor. Poderão esses anjos revestir-se para se fazerem visíveis da mesma matéria que reveste as almas em suas aparições. O meio de onde tiram seus corpos instantâneos é o mesmo, é o fluido universal. Mas a qualidade do fluido que colhem é muito importante. As almas servem-se de seus perispíritos mais ou menos grosseiros, substâncias colhidas no meio comum, que elas condensam e tornam visível. Os anjos, porém, que já não têm perispírito, porque são puros espíritos, precisam tomar na ocasião do infinito seio do fluido universal o que os revista e os torne visíveis.
E como os espíritos roubam aquele meio, substância mais ou menos grosseira, mais ou menos essencializada, segundo seu grau de elevação nas vias do progresso, é óbvio que um espírito angélico tira do fluido universal a sua mais pura essência, bem se pode dizer, a sua essência espiritual. E é isto que São Paulo chamou corpo celeste, por oposição ao corpo que nos reveste, composto da mesma substância, mas não essencializado, espiritualizado. De que é verdade o que fica aqui exposto, temos a prova nas experiências de William Crookes, que obteve a materialização de um espírito a ponto de torná-lo visível e tangível, tal qual uma pessoa vivente. Estas agregações do fluido para constituir um corpo visível opera-se pela lei dos fluidos, que a ciência de nossos dias ainda ignora, mas que os fatos experimentais já recomendam ao estudo dos sábios, do mesmo modo como tem acontecido em todas as conquistas do saber humano. Aqui a ciência já é encaminhada pelas luzes que lhe dão as revelações espíritas. Assim como o espírito agrupa os elementos tirados do fluido universal e constitui com eles um corpo, assim e sempre pelas mesmas leis fluídicas, ele desagrega aqueles elementos e dissolve instantaneamente o corpo fluídico, donde uma gravidez e um parto com perda da virgindade se tornam verdadeiramente aparentes. Max. É isso aí, gente. Nós então encerramos a leitura deste livrinho, Jesus Não é Deus, que é só pequenininho no tamanho, mas é de um valor incalculável. A gente agradece muita atenção e quem estiver chegado nesse vídeo agora, saiba que existem desde o artigo 1 na minha playlist. É só procurar lá, tá bom? Um abraço para todos e muito obrigada pela atenção.